Gente, hoje eu tô aqui com duas mulheres maravilhosas. Marla, diretora de negócios na Ampla, e Roberta, sócia e gestora na Fábrica, que são mulheres que eu admiro muito e que eu já quero deixar o convite aqui para conversar com você sobre atendimento, um tema maravilhoso pra gente conversar, porque tem muita coisa pra gente trocar, né, Marla? Verdade. Acho que a gente merece esse momento. E com Roberta para falar de planejamento, porque ela é maravilhosa, sou fã do seu trabalho e a gente também tem muito assunto para falar em planejamento na área de comunicação, né, Roberta? É isso aí, só chamar que estaremos aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre as mulheres no mercado de trabalho, aqui na área de publicidade, de comunicação, marketing, design, tudo que engloba a nossa área. E eu quero começar convidando vocês a contar a história de vocês, principalmente dentro dessa perspectiva de ser mulher e como vocês se perceberam nessa trajetória. Hoje dá para olhar para trás mais do que quando a gente está vivendo a história, porque a gente está vivendo, a gente não sabe, né? Esses episódios de machismo, do preconceito, do ser mulher, a gente vai vivendo, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Mas quando a gente olha para trás, a gente volta ao filme, a gente fala, meu Deus, quantas situações que eu fui enfrentando e a gente obviamente enfrenta até hoje. Mas, Marla, por favor. Eu virei publicitária por causa de uma mulher. A minha mãe é publicitária, meu pai também, mas assim, né, a minha mãe é uma inspiração, ainda trabalha em publicidade. E fui levada a fazer o curso por causa de uma outra mulher, Andressa Torres, que na época era coordenadora de publicidade de uma faculdade. Eu estudava, eles iam visitar as faculdades, falar sobre os cursos, e aí eu fui tendo mais certeza ainda de que eu queria ser publicitária. Meus pais vieram de veículo e eu queria ir para a agência por causa dessa mulher. Fui para a faculdade e aí foi uma outra mulher que me levou para o mercado de trabalho, que foi a Margot, que foi uma mentora, amiga, foi chefe, já foi cliente e tudo. E depois, né, eu fui cuidada na Ampla pela Denise, que é uma outra mulher que era diretora executiva da empresa. Então, acho que sempre tive e tenho hoje na Ampla ainda mulheres muito maravilhosas que me inspiram, as que estão chegando novas com uma força e uma voz que a gente não tinha, que é o que você falou, quando eu olho para trás tudo que eu passei, se eu tivesse essa postura que elas têm hoje, quando já entram, muita coisa não teria sido evitada. E as mulheres que estão na Ampla hoje, que são várias diretoras e sócias, a Alessandra, a Débora, a Dani, a Juliana, que é um grupo, assim, é uma agência bem sólida feita de mulheres. Então, vim por meio delas, continuo aqui com elas, e as que estão chegando me inspiram a aprender cada vez mais a ter uma postura que não nos ensinaram lá atrás, né? Culturalmente, a gente veio de um cenário muito machista e que coloca as mulheres numa posição menos, nada privilegiada, né? Nem menos, nada privilegiado. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar o triplo dobro para provar que funciona o triplo dobro. Verdade. E você? Achei engraçado porque a gente não combinou, né, de falar, a forma como a gente ia falar, responder. E também eu tive muitas mulheres que participaram de momentos decisivos assim da minha carreira, né? Como elas estão ali sempre presentes, sempre atentas, muito sensíveis também para perceber, né, o humano. Eu entrei na publicidade meio que por um acaso, porque eu fui para a comunicação na UFES lá nos anos 2000. Eu fui para a comunicação na UFES certa de que eu seria uma repórter de rua, porque eu adorava descobrir histórias, investigar, contar essas histórias. Então eu tinha certeza que eu ia, né, ser uma repórter. Entrei na comunicação assim. E no meio do curso, quando a gente definia mesmo, né, se a gente ia para a publicidade ou para o jornalismo, porque antes o curso ele era, né, você entrava como comunicação e só definia mesmo lá no meio do curso. E aí, nesse momento, eu participei sem querer, assim, eu peguei uma matéria de publicidade, que era fotografia, porque era uma matéria que eu gostava. Fui para fazer essa matéria e na primeira semana que eu estava fazendo a matéria de fotopublicidade, a Gazeta, né, a Rede Gazeta foi até a universidade e fez um concurso com a gente. E desse concurso, a gente iria participar de um processo seletivo para uma vaga de estágio na Gazeta. E eu passei nesse processo, a gente tinha que avaliar alguns anúncios, né, premiados pela ANJ, na época, Associação Nacional de Jornais. Eu passei nesse concurso e fui para
entrei na Gazeta. E quando eu entrei na Gazeta, eu entrei na área de publicidade, no marketing e na inteligência competitiva. E tive muitas, né? Fui recebida lá por 3 profissionais, 3 mulheres, a Claudinha, a Luciana e a Michele, que me acolheram. E aí eu percebi, falei, gente, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso, né? A gente teve muito contato, muitas pesquisas, muitos dados, grupos focais. E eu senti que eu estou no lugar certo, né? Que eu queria entrar na Gazeta, mas em outra área, na publicidade. Me encontrei na publicidade. E quando eu estava ali, já finalizando o meu estágio, eu ia para uma grande empresa, assim, eu ia para uma grande empresa da área de planos de saúde, ia ser assistente nessa empresa. E a minha chefe na Gazeta, no dia da minha despedida, ela me apresentou para o dono, né, para um dos sócios da agência Danza, e ela falou, olha, ela está indo, né, para essa empresa, mas eu acho que ela deve ir para a agência. E ela, assim, ela me conhecia muito bem. No dia seguinte eu fui lá na Danza, entrei na Danza, porque abandonei a vaga de assistente que eu ia nessa empresa, entrei na Danza e fui ali, né, dominada por aquele encantamento, né? Que é você estar dentro de uma agência de publicidade. Estive lá na Danza, né, por 4 temporadas, e foi dentro da Danza que eu tive também uma mulher, que era a Christian na época, que era diretora comercial, uma das sócias, que me ensinou tudo sobre planejamento. Eu entrei como atendimento, e aí, em um certo momento, ela falou, Roberta, olha, você é uma boa atendimento, mas você é um excelente planejamento. Então, acho que você tem que seguir essa carreira. E minha carreira foi muito moldada por uma visão, né, que ela teve e que talvez naquela época, até por maturidade, por conhecimento do mercado, eu não teria. E ela falou, olha, eu vou te ensinar e a gente vai montar aqui um departamento exclusivo de planejamento, que na época também era algo assim, que foi algo, né, pioneiro. A Danza foi uma das primeiras a montar esse departamento. E eu tive ali a oportunidade, né, e aí pensando nesse, né, voltando lá atrás, no início da minha carreira, quando eu pensava em ser repórter, investigar, descobrir, contar histórias, eu volto depois para o planejamento, que era exatamente isso, né? Então, assim, realmente, essas 2 mulheres perceberam ao longo do tempo, assim, a minha essência. Você vai trabalhar em agência e você vai ser planejamento. E agora, por último, uma terceira mulher, que é a Rafaela Ziviani, que é minha sócia na fábrica, e que com muito, assim, né, com muito carinho, com muita generosidade, abriu as portas da empresa dela, né, para eu ser sócia dela, do Rafael, que é esposo dela. Então, é uma trajetória muito marcada, né, por isso, assim, da gente sentir importantes. Mulheres, né, olhando pra gente, olhando, percebendo, com essa sensibilidade e moldando o nosso caminho. Fazendo muita diferença. Muita diferença. Eu tive mulheres que me inspiraram, mas eu tive mulheres que me inspiraram ao contrário também. Sim. Em momentos que eu entrei em alguns lugares e foi diferente, assim, do que talvez eu tivesse expectativa ou precisasse, mas isso me inspirou a, em outros momentos, receber outras mulheres da forma mais acolhida que eu puder, acolhível, não sei se existe essa palavra, mas que eu pudesse acolher da melhor forma. Essas mulheres, muitas vezes eram mulheres mais novas, estagiárias, meninas que eu via ali e falava, vem comigo, no que eu posso te ajudar e tal. E a gente vai vendo que a gente pode contribuir, não só na carreira delas, que está começando e está perdida, não sabe o que está acontecendo, mas na vida delas também, quando elas permitem que a gente possa aconselhar de forma positiva, às vezes atuar como uma irmã mais velha, assim, que elas não têm. Isso é muito bacana. E a gente acaba criando amizades sólidas e é muito legal. Mas muitas mulheres que me inspiraram significativamente também. Vocês são 2 delas, inclusive. Roberta, minha amiga pessoal, Marla, por a sua trajetória na área de atendimento, é uma referência, é um nome que eu tenho pra mim. Eu vejo muitas pessoas elogiarem seu trabalho, inclusive. Verdade. E eu falo, cara, que bacana, né? O trabalho da Marla, assim, ser uma inspiração. E uma coisa que você falou me chamou a atenção sobre na Ampla ter muitas mulheres. E tem muitas agências que não tem tantas mulheres. Tem muitos departamentos de criação que tem muitos homens, poucas diretoras de arte, diretoras de criação. Então, a gente vai ter 1 ou 2 se tiver aqui no estado. Vocês percebem isso? Na criação talvez seja ainda mais comum não ter, né, diretora de criação. Lá na Ampla a gente tem uma head de criação, que é a Tauana.
E é muito comum também, eu acho que mais redatoras do que Sim. diretoras de arte. Assim, Verdade. foi muito legal que num episódio que você teve, que você recebeu a Lauren. A Lauren. E eu cometo, quando você fala, já me deparei com algumas mulheres que às vezes foram exemplos contrários. Sim. Muitas vezes nós podemos ter sido para alguém essa mulher na nossa trajetória, porque as mulheres, você falou, são machistas em desconstrução, e a verdade é que somos. Muitas das coisas que a gente faz ou que a gente fala, sem atenção, sem letramento, sem pensar antes de falar ou entender, sem empatia, pode causar isso. E você sabe que quando a Lauren entrou, era uma dupla, Lauren e Túlio, eu naturalmente imaginava que a Lauren era redatora. Nossa. De tão natural que era essa coisa da redatora ser o mais típico de se ver. O mais típico de se ver. E quando eu percebi que, né, logo de cara, não, ela é DA. E aí eu falei, como é que isso tá, né, na gente, assim? Então, naturalmente as pessoas devem falar o diretor de criação, quando chega a diretora, e aí isso tem que se corrigir. Eu acho que o nosso mercado, assim, lá na Ampla tem muitas mulheres, tem muitas em cargo de liderança. Uma coisa que a gente não é de propósito, mas é uma coisa que a gente se vigia de fato, para que a gente tenha esse espaço hoje em dia para as mulheres, mas talvez nem sempre tenha sido assim. A Ampla tem 50 anos, e aqui no Espírito Santo 21. Eu tô há 15, e nesses 15 eu consigo ver uma evolução nessa tratativa com mulher muito grande. E fico muito feliz de fazer parte dela e de poder evoluir um pouquinho também dentro desse, né, de pensar antes de falar, de rever as coisas que a gente faz, o que a gente fala, como, por exemplo, assumir que uma mulher é redatora e não DA, né? É engraçado demais você ter chamado, né, ter falado do exemplo da Lauren, né? A Lauren esteve aqui alguns podcasts atrás, podemos falar, né? E a Lauren, ela foi a minha primeira lembrança quando a gente fala assim de mulher dentro da criação. E por quê? Porque a Lauren foi a primeira diretora de arte com a qual eu trabalhei. Eu fiz agora em 2025, ano passado eu fiz 20 anos de agência, né? Que eu entrei em agência, desde lá da primeira agência, então são 20 anos. E foi apenas 15 anos, né, depois que eu trabalhei com uma diretora de arte, que era a Lauren, dentro lá da Danza. Ela era estagiária na época, e ela era a única mulher na criação naquela época. E durante toda a minha trajetória, eu trabalhei sempre com criações muito masculinas. Tinha uma ou outra, no máximo duas. Quando o grupo era maior, você tinha duas mulheres, assim, mas sempre redatoras. E a Lauren, né, foi a primeira diretora de arte, e eu nunca trabalhei com uma mulher diretora de criação. Então, eu acho que isso mostra, assim, né, como que, apesar da evolução que a gente teve, e eu acho que a Ampla é uma exceção, a fábrica, né, nós somos em 9 hoje. A gente só tem um homem, é uma agência essencialmente feminina, né? Mas são exceções no mercado, a gente sabe, né? Se a gente for olhar o mercado como um todo, ele ainda reproduz a mesma fórmula que acontece em outros segmentos, onde os homens ocupam os lugares de maior poder, e os lugares, né, e os cargos com os melhores salários. E como é que essa distribuição acontece nas agências? Apesar da gente ter muitas mulheres trabalhando nas agências, nesse mercado, nesse segmento. Mas os homens se concentram na criação, né? E por que eles se concentram na criação? Isso é histórico mesmo, é a forma como a publicidade se desenvolveu, e porque é o local da agência que concentra a narrativa, né? Que detém a narrativa, que detém os melhores salários, a gente sabe disso. E é o espaço que detém a narrativa. Então, se a gente fala, né? A gente hoje fala muito de storytelling, mas storytelling sempre foi a base da publicidade, né? Da comunicação. E se o homem é ele que detém o discurso, né? E aí a gente falando do discurso não só da linguagem, mas da linguagem, né? Da fala e tal, mas se o homem também detém o discurso da imagem, principalmente, que acho que é o mais forte,
a gente tem o quê? Histórias sendo contadas por homens Novamente. o tempo todo, né? Então, a gente vem aqui de um passado marcado por muitos homens na criação, isso vem melhorando, mas eu acho que a gente continua, né, com muitos homens contando suas histórias e pouco espaço para as histórias das mulheres, né? E eu vejo como que isso impacta, e eu acho que isso deveria ser um pensamento das agências também. A gente conta histórias para vender, né? A gente conta histórias para fortalecer marcas. E hoje quem decide, né, se a gente for falar de Brasil, né, os lares são liderados por mulheres, né? O poder de decisão da mulher é muito grande. E se eu tenho histórias que continuam sendo contadas por homens, né, como que eu faço isso? Você tem um ponto. Eu tenho até uma questão assim. Essa conta não fecha. Quantas campanhas de Dia da Mulher, de violência contra a mulher, foram criadas por homens, duplos homens? Eu tenho muita sorte lá na Ampla, a gente sempre teve, desde que eu me recordo, DAs mulheres, né? Camila, Lívia, a própria Tauana, a Vanessa, que hoje está lá, além da Lauren. A gente sempre teve. E a gente sempre teve uma liderança da agência também feminina. E até mais ligada para negócio. Então, talvez eu tenha um contraponto aí dessa história da criação, da narrativa, da criação ser o local, né, de onde sai de mais poder na agência, de ter virado um pouquinho essa história de, não, peraí, a gente está falando de negócio, todo mundo junto, atendimento e criação. Então, lá a gente tem um bom equilíbrio nisso, mas... E aí você vê que tem que ser uma coisa... Vamos fazer diferente, porque eu sei que o modus operandi não é esse, mas a gente vai ter que fazer diferente. Mas eu acho que quantas campanhas, como eu disse, né, foram feitas por homens, e que quando a gente fala hoje em dia dessa frase lugar de fala, né, totalmente sem lugar de fala nenhum. Total. Campanhas muito equivocadas, assim, se a gente pega, né, de antigamente para cá, inclusive coisas que hoje, né, nem poderiam ser veiculadas e que foram criadas, obviamente, por homens, para homens. E hoje em dia não são mais os homens que estão consumindo com tanta força, e aí a gente precisa mudar essa cabeça. A gente faz um exercício, assim, lá de, bom, essa campanha é para qual público? Então, quem vai criar? Tem que ter esse lugar de fala, tem que ter essa verdade para contar a história. Ainda que a gente tenha na publicidade esse talento de contar histórias que não são nossas, ou de criar histórias, se você tem uma história viva ali, por que não? Né? Por que não dar espaço para essa história ser contada? A gente tenta pensar muito nesse caminho. Assim. A gente tem um exemplo, a Mila participou comigo, inclusive, logo que eu entrei na dança aí na minha última temporada, a gente estava com um cliente e detalhe, eu tinha acabado de voltar da minha licença maternidade, né? Eu tinha passado aí uns 2 anos só ali maternando, fazendo outras coisas também, outros projetos, mas com foco na maternidade. E aí eu volto para a agência e cai na nossa mão, na mão da equipe, um planejamento para uma marca de cosméticos voltada para mães e bebês. E eu estava assim, naquele momento, né? Tinha acabado de viver tudo aquilo, estava tudo muito à flor da pele. No processo de pesquisa para esse planejamento, a primeira coisa que a gente fez foi buscar pesquisas existentes. E existia uma pesquisa, na verdade um estudo feito, né, por aquela agência 6510, né, 6510, que eles falam muito sobre isso, né, sobre mulheres na publicidade, de como elas são retratadas na publicidade. E esse estudo falava que as mães, principalmente, elas não se sentiam bem retratadas, né, na publicidade. As mães reais, né, a maternidade real, era sempre aquela coisa muito romantizada, aquela história muito romantizada. E eu tinha acabado de viver tudo aquilo, nada era tão romântico como, né? E a gente tinha que fazer esse estudo, tinha que fazer esse planejamento. E como era uma marca que estava começando e que tinha concorrentes muito fortes, né? Imagina, a indústria de cosméticos. A gente foi fazer uma pesquisa no Instagram mesmo, onde a gente pegou todas as marcas concorrentes e a forma como elas se comunicavam. E, gente, era assim, assustador. Todas cortavam as cabeças das mulheres. Só era barriga, então, uma silhueta. As mães, exatamente. As mães eram representadas por uma barriga e uma, né, silhueta. Às vezes aquele tomzinho,
aquela foto que você tira na gestação. Assim, ó, voando. Isso. E na hora que eu vi aquilo me impactou muito, porque eram várias mulheres sem cabeça. Eram várias mulheres sem cabeça, e eu pensei, gente, como é que essas mulheres estão se sentindo? Será que elas estão felizes? Verdadeiro, né? Será que elas se identificam com isso? Será que elas se esse identificam? produto é pra mim, temos tudo a ver. Né? Uma barriga, somente pensando nas estrias que aquela barriga sofreria. Toda a comunicação focada nisso. Cadê essa mulher? O que ela está sentindo? Como ela está se sentindo com a gestação? Eu tinha acabado de passar pelo puerpério e falando assim, gente, essa mulher, o que ela vai viver, e agora só focam na barriga, que é esse estereótipo, né, que a gente tem da mulher feliz, a mulher com a mãozinha gerando a na vida. barriga, gerando a vida, e que quem passa por isso sabe que não é tão assim. Tem esse lado, é óbvio que tem, né, maravilhoso ter filhos, estamos aqui as duas preocupadas se a escola vai ligar ou não com o celular do lado. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser vista como uma barriga? Eu não sou uma barriga. Isso faz tão parte de um discurso machista, né? Dessa coisa da mulher. A mulher edifica o lar. A mulher tem o poder. Isso é um discurso para te falar que você precisa servir e ser feliz servindo. Seja feliz servindo. Seja feliz servindo como uma barriga para prover o filho que seu marido quer. Uma barriga de aluguel, uma barriga ambulante. Uma barriga de aluguel. Seja feliz fazendo o que você precisa fazer para fazer os outros felizes. Verdade. É sempre o discurso para a mulher, seja ela a mãe ou qualquer outra pessoa, e eu acho que muitas de nós fomos criadas com mães com medo do que né, você precisa ser gostado, você precisa ser agradável, porque se você não for, alguém vai fazer mal para você. Então, a gente cresce querendo agradar para não sofrer represálias se você não agradar. Olha que Verdade. Que isso? E aí, talvez essa geração que está chegando agora na agência, que eu falei que eu me inspiro tanto, está chegando sem essa frase. Você não precisa agradar ninguém. Ninguém tem que nada. Você não tem que nada. E aí, quando elas chegam tão livres, só a gente precisa aprender. Eu fui, né? Venho disso, assim, tipo, né, tem que ter esse cuidado para você não sofrer nenhuma represália, para você, calma, né, porque você é mulher, porque alguém pode fazer alguma coisa com você. E essa frase já vem, alguém pode fazer, não é nem alguém, vai que alguém, não, alguém pode fazer. Pode, a qualquer momento. O poder tá dado, né? Alguém pode fazer alguma coisa com você, tá posto, eles vão poder fazer, tá liberado fazer alguma coisa com você se você não for agradável no trabalho. Então a gente aprende a não falar não, aprende a não se colocar por causa desse discurso. Começa sendo uma barriga, mas o discurso é esse, você tá aqui para servir. Se você não servir, algo pode, não é? Vai que algo pode acontecer com você, tá liberado. Se você não servir, você não serve. Você não serve para isso, você vai ser maltratado de alguma forma. E a gente cresce com esse medo e aí não pode falar não. E aí você vê os homens falando, não, eu vou até aqui. Você fala, nossa, que bonito, queria ser assim quando eu crescesse. Porque ele pode. Com ele não vai acontecer nada de errado se ele falar que não. E com você vai. E aí a gente aprende a não se impor, né? A perder. Tem uma história acho que eu vou até contar já. Tem uma história, porque assim, além de ser difícil, né, a gente chegar a cargos de lideranças, além de ser difícil a gente ter uma voz no trabalho, não importa quão competente você seja, o fato de ser mulher já dificulta isso, o mercado dificulta isso, ainda tem uma hierarquia que colocam entre as mulheres, né? E aí aconteceu uma coisa que tinha um atendimento que ia a um cliente e ela ia de All-Star. E aí ela era maltratada por esse cliente num outro local, e muito tempo atrás, porque ela estava de All-Star. Porque, assim, é uma menina, sabe? É muito novinha. Além de tudo, tem isso. É mulher, é nova, e tá de... É muito nova, é muito velha. É o jeito que se veste, o jeito que se veste, não sei o quê. Só que quando eu falava, por causa do cargo, e não é por causa nem do meu nome, porque se fosse Joana nesse cargo, ela também ia ser escutada. Quando eu falava, ouvia-se. Aí eu falei, o All-Star que faz a diferença? Só ia de All-Star nesse cliente, só ia vestida de menina nesse cliente. Que eu falava, gente, ele precisa entender
que diferença nenhuma faz. Ele precisa ouvir o que ela fala. E ela é uma menina, um atendimento maravilhoso. Estava sendo reduzida por ser mulher e nova ao que ela estava vestindo, calçando. Ele primeiro via, é uma mulher. O que eu penso dela? Muito nova, incompetente, não serve. E tudo mas é muito nova, usa All-Star, então ela não está pronta. Ele não se permitia prestar atenção na relevância do que ela dizia. Ele não ouvia. Tudo baseado na aparência. Na aparência. Ele não chegava, eu tenho certeza que ele não chegava a ouvi-la. Porque se ouvisse, jamais falaria isso. Né? Porque você a conhecia, ela era boa. Muito boa. E ela estava sendo reduzida a isso. Aí eu começava a ir vestida assim e tal. Eu via que incomodava. Eu via que o que pensava ao meu respeito mudava. Mas a postura não mudava por causa do cargo. Tinha um limite ali que ele por causa do segurava. nome. E eu vou te dizer, hoje eu sou diretora de negócios na Ampla. Mas o que eu faço, o que eu represento e como eu represento a Ampla, não mudou desde que eu entrei como atendimento. Mas para o mercado daqui do Espírito Santo, mudou quando mudou o nome. A mesma pessoa, fazendo a mesma coisa, indo às mesmas reuniões, tratando dos mesmos negócios, com os mesmos homens, com a mesma autonomia que sempre me deram. Mudou quando mudou o nome. Não o nome. Ambiente corporativo. O nome embaixo do meu, que nem é o mais relevante que o meu. Tag mudou. A tag mudou. Aí mudou a forma. O respeito cresceu. Porque se você não é um homem, então o que vai ser importante vai ser o seu cargo. Desse jeito. Se o nome em cima é o feminino, vamos ver o de baixo para ver se a gente respeita ou não. É mais ou menos isso. Isso me marca um pouco, assim. Às vezes eu fico rindo de algumas reuniões, de algumas situações onde eu penso, se não tivesse esse nome, não estava sorrindo para mim hoje, né? Acontece isso. Talvez não seja maldade, talvez seja só o que está posto, mas aí a gente vai aceitar o que está posto? Mais. A gente já vem aceitando e é hora de fazê-los pensar para mudar, para ter oportunidade de, realmente, não é legal isso que eu faço. Como planejamento, eu sentia muito, né, o fato da criação ter muitos homens, eu sentia muito, né, porque o planejamento, ele leva muitas vezes o insight, ele leva o caminho, ele leva a direção. Então, havia muito questionamento. E no começo, eu achava que era muito porque a área era nova, porque não estavam acostumados a lidar com o planejamento. Mas, na verdade, muito disso, o peso disso era porque era uma mulher, né? Era porque era uma mulher levando a direção que eles deveriam seguir. Então, eu sentia muito isso, assim, essa resistência com mesmo e aí é aquilo, né? E a gente vai estudar mais, a gente vai buscar mais, a gente vai se respaldar mais com dados, porque tem momentos que a sua voz ela não é o bastante, né? Você precisa estar muito, muito, muito mais preparada do que um homem estaria. Ainda que você grite, aí quando você ainda grita, que você grite. É e você sabe que doida. Tá louca? Meu Deus, quase eu derrubo aqui. Mas você sabe que eu percebi que ao longo do tempo eu comecei a fazer parte de mim, né, da forma como eu falo, principalmente, que eu vou apresentar, que eu vou falar, que eu vou me posicionar numa reunião, muitas vezes falando alto e muitas vezes interrompendo. E é algo que você vai aprendendo mesmo. Você aprende com eles também. Se não interromper, você não fala. Que é a forma de você falar. E aí, às vezes, eu me vejo fazendo até, assim, interrompendo quem não deveria interromper. Mas aquilo foi sendo, né? Foi fazendo sua sobrevivência ali também. Isso. E aí, você tem que olhar para isso e falar, não, eu não quero ser igual a isso, não. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Né? Então, hoje eu até me preparei aqui, não vou interromper ninguém, não vou falar mais alto. Mas é muito bom estar num ambiente seguro, né? Num ambiente só de mulheres, apesar de que eu senti falta também de que tivéssemos homens aqui também hoje, né? Mas é isso, é muito bom estar num ambiente seguro. Mulheres é sempre um ambiente seguro, né? Eu fico sempre com muito receio quando a gente está falando sobre mulher, de falar de mulher para mulher, porque é meio pregar para convertido. Ainda que a gente convertido é ótimo. Ainda que a gente tenha, né, que aprender muito mais e que mudar esse comportamento que muitas vezes também está na gente. Mas faz muita diferença quando você tem um homem ali para você dizer para ele que a culpa é dele.
E é de todos. Ah, mas todos. Todos. A culpa é de todos. Daquele que se cala, daquele que sai de perto. Às vezes tanto quanto do que daquele que fala. Porque você não está interrompendo, você não está quebrando aquilo, você não está parando com aquilo, você não está ensinando. A omissão também é uma forma de se posicionar para o lado errado. Claro. E você se afastar faz bem para você. Ah, eu me afastei porque faz mal para mim, aquele cara. Tudo bem, mas ele vai continuar fazendo mal para os outros. E isso é papel nisso, né? Eu acho que precisa. Os homens têm um papel importante entre eles nisso. Porque eles são os culpados, né? A gente não pode também ter mais essa responsabilidade de ensinar para eles a serem gente. Né? Eu já devia ter aprendido. Muitos adultos já deviam ter aprendido. Você como mãe de um menino, uma grande responsabilidade. Muita responsabilidade. Educar uma menina é uma responsabilidade, porque ela ainda vai enfrentar muita coisa. E da forma que eu tô tentando educar, né, se o mundo continuar do jeito que tá, não vai ser muito fácil para ela. Fala assim, as perspectivas não são boas. Não, se o mundo for para onde, né, tá indo, seremos presas, as duas, mãe e filha, porque é a forma que eu tento educá-la. Então, da forma que eu estou educando, eu espero que do lado de lá os Pedros tenham mais Pedros do que hoje em dia. Que é uma grande missão também, educar um menino que participe dessa mudança, que seja uma pessoa melhor, que aprenda a lavar louça. Às vezes é um exemplo tão pequeno esse da louça, mas que eu vejo muitas mães falando, aqui em casa o menino não lava louça e tal. É simplesmente um símbolo que eu percebo na abordagem da mãe, quando ela fala isso, de que quero que ele seja diferente, porque os nossos pais, homens, eles não tiveram sequer isso, de participar na casa. E isso é muito simbólico, porque aí é a mulher que edifica o lar ou são os dois? Não, é tudo não funcional, né? Isso que você falou do menino, eu tenho... E é muito difícil quando essa criança... Porque você tem o exemplo em casa... Você tem um bom exemplo em casa, mas essa criança, ela, 7 anos ali, ela tá totalmente no mundo, né? 7, 8 anos, que é a idade dos nossos. Ela tá totalmente no mundo, assim. Então, ela tá recebendo de todos os lados essa cultura machista, o machismo ali acontecendo o natural. Tempo todo. E esses dias, indo pra escola, ele tá muito na fase de Harry Potter. Tá vendo? Já viramos... O podcast já virou sobre criança, gente. Mas eu achei interessante. Mas a gente tá falando sobre também. Tem um papel super importante a educação. Total. Onde começa, né? O Pedro ele tá muito na fase do Harry Potter. 8 anos, indo pra escola. Ele falou, mamãe, eu estava assistindo um vídeo... Você sabia que a Hermione, né, a personagem feminina do Harry Potter, que a gente ama porque, né, é aquela menina inspiradora, inteligente, audaz, forte. E você sabia que a Hermione, ela não é tão inteligente nos filmes, como ela não é tão inteligente nos livros quanto parece nos filmes? E aquilo eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, de onde esse menino tá tirando isso? Vamos acabar com esse machismo agora. E aí foi perguntar. Sobre a autora. Não chegamos nem nessa parte, assim, duvidosa, separando a autora da obra. Mas assim, olha o que foi, um vídeo do YouTube, ele estava assistindo esse vídeo, que é um vídeo de um canal especialista em Harry Potter, que mostrou que muitas características associadas a Hermione nos filmes, né, na hora de reproduzir a obra, né, o livro no filme, muitas características relacionadas a Hermione não eram dela, eram do Rony, que é o outro amiguinho, né, e tal, até com quem ela se casa depois no final. E na hora que ele falou aquilo, eu assim, tive que ter aqueles momentos, aquele momento da tela, a Mila chama de tela azul, aquele momento tela azul que você fala, o que eu vou fazer agora? E aí eu questionei, eu falei, Pedro, mas por que esse apresentador desse canal falou isso? Qual o objetivo? Você não acha que isso é completamente irrelevante? A gente ficar comparando inteligências? Porque eu acho que cada um deles, né, é inteligente à sua forma ali. Os 3 eram super inteligentes. E outra, Hermione, se eu não me engano, ela não vinha do mundo... Aí eu já comecei a ver. A Hermione, se eu não me engano, ela não vinha do mundo dos bruxos, né? A família dela era dos trouxas. E a família dela era trouxa. Então,
Olha o esforço que Hermione teve que fazer para estar nesse mundo dos bruxos. Muito mais do que Harry Potter e Rony, né? Muito mais que qualquer outro ali. E ela se destacou, mesmo ela tendo que fazer esse esforço muito maior, Pedro. Então, e aí eu fui explicar para ele sobre machismo. Quando a gente estava chegando na escola, eu já estava falando sobre, olha, alguns homens, meu filho, eles não ajudam no cuidado com os filhos, eles não ajudam no cuidado com a casa. Ele, é mesmo, mamãe? Então, assim, é isso, é uma desconstrução o tempo todo, porque o mundo, e infelizmente, né, gente, a publicidade... Não ajuda nada. Não ajuda em nada, não ajuda em nada. Então, é atenção a todo momento, né? Inclusive, eu acho que quando a gente fala, né? Você falou que a Ampla é uma exceção, a Fábrica é uma exceção nessa questão de quantidade de mulheres, né? De mulheres ali liderando, de mulheres tomando conta mesmo do discurso. Mas a gente sabe que isso que é uma exceção, né? Que nada está garantido, né? Os nossos direitos, eles nunca estão assim, né? O direito feminino, ele nunca está totalmente garantido. Então, é preciso estar sempre atento e forte, né? Eu trouxe até aqui... porque é aquilo, né? A gente sempre se prepara com os dados, a gente sempre se apega com os dados. Ela veio do planejamento. A Planner. Ela vai trazer uns dados. Mas Adorei. apesar de que a gente vê esse crescimento, que a gente vê uma Lauren, graças a Deus, né? Tomando esse caminho, ocupando esse espaço, ocupando Ela já é uma a narrativa, né? Fazendo a gente esquecer, talvez, que num futuro, num passado muito recente, a gente tinha campanhas, né, de cerveja. Vai verão, vem verão, com campanhas mulheres, com mulheres, isso, objetificando, gostosas, né? Objetificando totalmente o nosso corpo, né? O quanto de ruim, porque a gente viveu isso na nossa infância e adolescência, o quanto que isso prejudicou a gente, né? O quanto que isso prejudicou a nossa visão sobre o nosso corpo. A falta de referência de gente de verdade, né? De mulher. De mulheres de verdade, né? Agora pra gente, de mães de verdade. Que doideira, porque era... sei lá, Paniquetes, por exemplo, assim, indo além da propaganda da cerveja, trazendo um outro exemplo conteúdo, simples. né, de uma forma geral. Elas eram para os homens, mas nós estávamos assistindo. Não tinha o que era voltado pra gente. Era pra servir, o nosso corpo é pra servir. A gente estava falando sobre criação, assim, eu não queria ter que dizer, e não digo pra Liz, que ela não pode, ela tem que colocar um short por debaixo do vestido. Eu espero fortemente que a Roberta diga ao Pedro que ele não tem nada com isso, que ela pode usar o que ela quiser, e se a calcinha dela apareceu quando estava no escorrega, ele não tem nada com isso. E eu dou resposta, se alguém falar, viu sua calcinha, você fala no varal da sua mãe tem um monte, pode responder. Se me chamarem na escola, foi eu que ensinei. Porque ela precisa, eu quero ensinar, só que ao mesmo tempo, e é muito difícil, né? E por isso é muito difícil, eu quero proteger. Eu sei que o mundo não mudou, que o Pedro não cresceu ainda, e que eu não sei quem é o pai do outro Pedro, desse eu sei, graças a Deus, mas eu não sei. Então eu preciso protegê-la. E aí fica muito difícil, assim, ao mesmo tempo que eu quero dizer pra ela, você não precisa colocar um short por debaixo do vestido, eu fico, bom, ela vai ter que colocar, né? E ela vai ter que saber. E se alguém encostar nela, ela vai ter que me contar. Porque isso pode, de novo, pode acontecer. Pode. Enquanto a gente está tendo que falar sobre essas coisas com eles cada vez mais cedo, né? Isso, assim, nossa, tem hora que machuca, assim, dói, porque você vê que a criança ainda não tem a maturidade, mas ela está exposta. Então, você não tem como, assim, né? Usando os recursos e você tem que trazer os temas, assim, né? Usando para a idade, tentando adequar, mas não dá para isolar eles da violência. E eu sei que a gente está aqui para falar de mulheres no mercado, mas é difícil para a gente ainda hoje no mercado por causa dessa criação, né? Por causa desse histórico. Com certeza. Então, a gente acaba falando de filho e de como fazer por causa disso. E num papel de mulher, eu acho que a gente tem essa responsabilidade também com outras, né? Com as nossas colegas, de alertar, de falar, de cuidar, assim como eu tento fazer com a minha filha, porque às vezes a gente chega muito despreparada no mercado de trabalho, muito encantada com o mercado de trabalho e vai aceitando as coisas, vai achando que é normal. Que é normal. Esse achar que é normal é muito perigoso. Então, o olhar mais alerta, mais atento que a maternidade me trouxe para com a minha filha também me deixou mais alerta, mais atenta para com todas as mulheres. Então, de deixar claro que não é normal isso, que não foi uma brincadeira.
E vai crescendo essa educação na minha cabeça, assim, primeiro o olhar do alerta de coisas que passavam despercebidas e a gente aceitava, depois o que fazer com isso, bom, a gente precisa falar, procurar alguém e nunca se calar, e aí a gente vai tentando fazer esse papel, né, tá tudo ligado à educação, mas de tentar se ajudar, uma mulher com outra, porque a gente só tem a gente no final das contas. Sim, né? Sim, com certeza. Sempre vai ser uma outra mulher que vai se sensibilizar mais. Não que um homem não vá ajudar em algum momento e tal, mas a chance de uma outra mulher saber exatamente o que a gente pode estar passando e se sensibilizar e querer ajudar. E aí, assim, o que a gente pode, talvez, tentar trazer aqui de coisas que possam ser úteis para a sociedade? E aí, aproveitando o que você falou, a gente está falando de mulheres no mercado de trabalho, mas somos publicitários, a gente comunica, a gente tem um papel importantíssimo. Então, todos os assuntos que a gente está transitando aqui, eles têm uma relevância extrema, até para quem está se formando para entrar no mercado de trabalho, e entender que se ele for, ou se ela for um publicitário ou uma publicitária, que ele tem um papel importante de pensar em campanhas. Será que as campanhas que eu estou criando aqui, ou que eu estou participando, não importa qual é o nível dele ali, mas tem homens e mulheres nessa campanha? É aqui que eu vou entrar com os meus dados, hein? Em que posição que eu tô colocando essa mulher? Em que cena que eu tô colocando essa mulher? Ela é a poderosa, ela é independente, ou ela tá só ali edificando lá? Esse exemplo é ótimo, assim, não que deva ou que não deva, mas não é só isso. E o homem também tem que fazer parte desse trabalho. Então, traga seus dados. Vou trazer os dados agora. Mas tem uma pesquisa também da Ipsos, né? Pesquisa See Her. E ela analisou mais de 5 mil anúncios. Imagina, 5 mil anúncios. Isso foi em 2022. Né, eu sei que as coisas estão, né, evoluindo muito rápido, mas 2022 em relação às mulheres não está evoluindo tão rápido assim, né? E voltar para trás está mais rápido. E aí a gente vê o quê? Olha isso, gente, olha isso. Olha como é que é difícil, né? Porque as nossas crianças, por exemplo, estão expostas a isso. Então, 5 mil anúncios analisados. E aí eu tenho 30% das mulheres nos anúncios aparecem como esposas. 26% aparecem como mães ou avós. 30% das cenas com mulheres acontecem na cozinha. 14,6% apenas, 14,6%, tá? 30 estão na cozinha, 14,6% no ambiente de trabalho. Só 14% trabalho. Podia ser assim, né? Que aí a gente ficava à toa. Apenas 3,6%. Tem que edificar o lar e o ambiente de trabalho ainda. Apenas 3,6% das mulheres são retratadas como atletas. E apenas 3,4% aparecem nessas profissões ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Apenas 3,4%. E apenas 2,5% aparecem como donas de negócio. 2%. Então, é isso. Sendo que toda a população trabalha. A gente evoluiu em muita coisa, ainda bem. Não temos mais, né? Hoje a gente trabalha lá na fábrica com a Ambev, aqui no Espírito Santo e no Rio. E assim, uma das coisas que eu fui devorando ali os manuais, né, da marca, as plataformas que a marca trabalha. E a mulher não é, né, mais retratada da forma como era nas campanhas de cerveja, né? Não é. Mas a gente vê que, assim, a forma como o machismo, né, a misoginia, a forma como isso vai se sofisticando, né? Então, assim, eu não posso mais colocar mulher pelada, não, né? Mulher de biquíni, vai verão, vem verão, mas eu posso não colocar mulher, mas eu posso botar as mulheres na cozinha. Eu posso não colocar as mulheres em profissões de liderança, né? Eu vou botar as mulheres como mães. E aí essa reprodução desses estereótipos todos os dias, agora na nossa mão. Antes era só no outdoor, na TV. Não, agora está tudo aqui, na nossa mão. Essa reprodução. Isso vem muito mesmo desse poder, né, que está na mão dos homens também dentro da publicidade. Você falou das campanhas de Outubro Rosa, Dia da Mulher, né? Quantas vezes a gente, como mulher dentro da agência, a criação veio, a gente vai criar aqui sobre Dia da Mulher, eu queria conversar com vocês.
Porque a gente quer ouvir o público e tal, o feminino. Então, assim, até tinha uma boa intenção ali. Mas pensa, mais uma vez o homem dizendo em que momento da criação, em que momento desse trabalho a sua opinião e a sua voz importam. E aí eu tenho isso em alguns poucos momentos, Dia das Mães, Dia da Mulher e Outubro Rosa. Né? E a gente quer falar de outras coisas, a gente quer falar de muitas outras coisas. E eu acho que começa muito em equipes, né? E aí a dica fica para as agências todas, né? Para quem lidera nas agências, para o nosso mercado, para esse grupo tão maravilhoso, né? Que é o Publicidade ES, para que a gente abra mais esses espaços, né? Para a gente falar um pouco mais. Há 2 colibris atrás, que é, né, o principal prêmio, o principal momento também que a gente se encontra aqui na publicidade, a gente tinha um corpo de jurados das peças, onde eu tinha 8, 9 homens e eu tinha uma mulher. Então, temos que estar sempre atentas, né? Infelizmente, assim, essa atenção contínua para que a gente não perca as conquistas, para que a gente não perca uma conquista de uma Lauren, né? Mas tem que estar sempre atento, assim. E aí foi preciso que a gente falasse lá, que a gente comentasse né? Olha, só uma mulher, para que no ano passado eles trouxessem mais 3 mulheres. Então é isso, assim, essa atenção contínua, que eu acho que quando a gente está também no início da carreira, é muito difícil, assim, até porque essa voz não nos é dada, né? Então a gente tem que conquistar ela ao longo do tempo, mas é muito difícil a gente confrontar, a gente comentar. Eu vou comentar num post, né, do Prêmio Colibri, que é o maior prêmio, eu tô começando na carreira, vou comentar. E na verdade a gente tem que comentar, a gente tem que falar, a gente tem que questionar aquilo que você falou antes até da gente começar, né? Do devolver o constrangimento. Um homem nunca faria esse comentário. E a gente faz isso de uma forma sempre muito educada, né? Mas temos que devolver o constrangimento, porque são nesses momentos, assim, e está nos detalhes, né? Acho que o machismo também não é só o escancarado, está nos detalhes. Então a gente tem que devolver sempre o constrangimento, assim. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu recente, assim. Meu marido também é da área. Na verdade, ele é um artista plástico e eu que trouxe ele para a área, assim, né? Para publicidade, trabalhou com Marla. E Rogério ganhou um prêmio. Ele foi eleito profissional do ano. Nos 2 últimos anos, né? Profissional do ano, aquela coisa maravilhosa. E eu lembro que eu estava chegando correndo e ele subindo, sabe? Cheguei muito em cima da hora. E aí, nisso, eu fui parada por um colega de profissão, um colega, assim, maravilhoso também, que eu adoro. Mas ele me parou, assim, e falou assim, e aí, primeira dama, está orgulhosa? E na hora, eu devolvi, assim, sem nem pensar, porque eu estava ali no agito, eu falei, que machista! Eu falei, que comentário machista! Até porque eu tinha, né, essa tranquilidade, liberdade com ele. Mas é isso, são nos detalhes, né? Eu tenho 20 anos de profissão, 20 anos nessa área. Eu não aceito esse espaço, essa posição de primeira-dama. Não sou primeira-dama de nada, né? Tava ali aplaudindo, óbvio, o meu marido. Mas não, eu não sou primeira-dama. Eu sou uma profissional com uma história, com uma bagagem, né? Isso precisa ser respeitado. E são nesses detalhes que acho que a gente tem que interferir, né? E separada do marido, né? Porque o marido... Ele é meu marido, só serve esse título porque a gente tá ali casado junto e porque, enfim, historicamente tem nome para tudo e ele virou marido, mas você é uma pessoa e o Rogério é outra pessoa. O sucesso dele é dele, o seu sucesso é seu, não é, né? Vocês se ajudam, mas o que tem a ver com você o fato dele ganhar? Por que tem que levar para esse lugar? Acompanhante do sucesso dele, assim. De novo, muito a gente é muito mais apoiadora, né? Tá muito mais para apoiadora, para incentivadora, assim. E esperamos que isso também ocorra do outro lado, né? Que isso também retorne do outro lado. Na verdade, quando acontece do outro lado, o cara ele não é seu complemento ali, você está satisfeito, não, você ajudou ela a estar lá. Então, assim, aí você vê uma mulher que é dona de uma loja, o marido deu a loja para ela. Sempre tem esse comentário de que aquilo que a gente demorou para conquistar, o que a gente teve competência para conquistar, foi dado ou facilitado por alguém, e que esse alguém foi um homem.
Como se ela não conseguisse, não fosse capaz. Eu faço questão de falar sobre a minha trajetória, que todas as portas e todo mundo que facilitou para mim, que me ajudou, foram mulheres. Não teve homem ali me suportando, me elevando, me dando nada do que tivesse que me dar pelo que eu fiz. Pelo contrário, às vezes dificultando. Então, as mulheres abriram as portas. A gente precisa devolver o constrangimento para esses homens quando eles fazem esses comentários, quando eles dificultam a abertura das portas, quando eles dificultam a gente conseguir só trabalhar, só colocar a nossa competência à disposição ali da empresa, do cliente, porque há às vezes não há ajuda e ainda há o atrapalhar, né? A gente passa por isso na carreira, então acho que é importante dizer para quem está chegando, né, devolva o constrangimento. Tem formas de devolver sem ser deselegante, né? Você está num evento com grandes figuras e geralmente homens brancos, héteros mais velhos, e aquelas piadas, não ria, não se sinta obrigada a rir, não ria e não saia dali, não fica ali e não ri. Pergunta, não fala que não entendeu, não entendi. Eu já passei por situações onde eu me senti obrigada a rir de piadas horrorosas. Nossa, sim, muito. Horrorosas, machistas. Uma situação que eu me perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo aí? E recentemente eu fui a um evento onde eu levantei e fui embora. Todo mundo viu que eu fui embora, porque eu fui embora num momento que não era para levantar. E eu fui embora para que soubessem que não pode ser assim, não pode continuar. Então, a gente precisa devolver esse constrangimento numa piada, numa piadinha daquelas de tio do pavê e falar, não entendi. Você não riu, é porque... Não, eu entendi, só que não teve graça. Né? Tem que responder. E, às vezes, acham que a gente não riu porque a gente não entendeu, porque, além de tudo, a mulher, né, às vezes é taxada de burra. Né? Então, não, eu entendi, só não teve graça. A gente precisa responder dessa forma para eles, né? Entender pra devolver que o constrangimento. Eu acho que nessa coisa de, às vezes, achar quem tem poder, você é mulher. Esse poder está dado. Pronto, eu sou mulher. O meu espaço de mulher, eu vou falar porque eu sou mulher. Se você quer um poder, se você quer uma tag, é de mulher. Vamos usar essa. Porque eu acho que a gente precisa reivindicar esse poder de ser mulher ali. Mandou o papo. Gostei. Gente, e para fechar, o que vocês gostariam de falar, deixar de mensagem para mulheres e para homens também, que eu espero que assistam? Eu acho que para as mulheres, né, principalmente as que são da nossa, né, do nosso mercado, eu acho que é aquilo assim, mulheres univos, né? Estejamos juntas cada vez mais. Eu acho que isso faz total diferença no nosso dia a dia. Né? As nossas duas histórias aqui mostram como que o olhar de outras mulheres, né, nos edificou, né, nos enalteceu, nos levou a caminhos que a gente às vezes não saberia como escolher. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que façam amigas na publicidade. Sim. Eu já trabalhei uma vez com uma pessoa que falou assim, olha, não estou aqui para fazer amizades, né? Mas eu acho que não, eu acho que a gente está sempre aqui no mundo, em qualquer lugar, qualquer espaço que a gente ocupe. E eu acho que isso também é uma coisa, né? Se tem uma diferença entre homens e mulheres, eu acho que o afeto, né, é uma diferença que faz, assim, a gente... então, assim, sejamos amigas, né? Vamos enaltecer as mulheres, vamos indicar mulheres, vamos trazer o trabalho de mulheres à tona. Vamos questionar a ausência delas. Vamos questionar a ausência delas. Defendê-las. É isso. E eu acho que pros homens, mas pro mercado em geral, né? Eu acho que a gente tem que abrir cada vez mais esses espaços de conversa, né? Esses espaços de troca, e é com eles também, com eles participando, né? Com eles nos ouvindo também. Então, acho que é muito importante, eu agradeço muito a possibilidade de participar aqui, essa oportunidade, com duas mulheres que eu admiro, né, e que fizeram parte também, né, a Marla sempre uma referência para mim de liderança, né, de mulher forte, a Mila sempre uma referência também muito afetuosa no trabalho, né, a Mila tem uma inteligência que eu falo assim, ela sempre me fazia ver
Ela é muito madura para a idade, assim, e sempre me fazia ver os dois lados os vários lados de uma mesma história, né? E às vezes eu tava ali meio muito focada em uma coisa e ela, não, peraí, mas você já pensou nisso também? Com muita sutileza. E eu agradeço muito, assim, por vocês fazerem parte, né, da minha história e por estar aqui hoje. Que massa! Eu agradeço pela oportunidade. É o primeiro podcast que eu participo. Eu né, tenho essa fama aí que você falou de liderança, mas eu realmente, no final das contas, o meu trabalho é muito de bastidor. E talvez por isso esse meu olhar de cuidado com esse bastidor, com essas pessoas que a gente está formando, que a gente está ajudando. Eu sempre fui muito cuidada por mulheres, sempre tive muitos ouvidos e acho que isso faz muita diferença. Então, faço das palavras de Roberta as minhas, né, das mulheres se unirem, das mulheres se ajudarem, das mulheres se enxergarem. Da gente ter que fazer um exercício de parar e pensar e não seguir no automático. É o automático que nos leva ao machismo. E aos homens eu acho que é a mesma coisa. Para ouvir as mulheres. Para ouvir o que você está falando. Se eles parassem para se ouvir, né, para prestar atenção no que eles estão fazendo, muitos dos nossos colegas, que são pessoas, né, pessoas boas, nunca mataram ninguém, são pessoas boas, eles pensariam, tipo, da onde vem isso? Porque eu acho que o questionamento é esse, da onde vem? Porque da onde veio, deixa lá, não deixa seguir. Não seja você esse vetor de continuar essa situação só porque sempre foi assim, ou só porque você tem medo de se impor e vergonha de mudar uma situação. Acho que eu agradeço muito pela oportunidade de poder falar sobre isso. Sou muito tímida para falar sobre esses assuntos, mas acho que o nosso mercado tem crescido, tem evoluído. Eu tenho um privilégio de estar numa agência que está tão à frente nesse sentido, mas eu acho que é ser muito vigilante o tempo todo, porque tem pouquíssimo tempo que a gente conquistou qualquer espaço. Esse espaço, 3 mulheres aqui para falar, tem pouquíssimo tempo que a gente conquistou esse espaço. E às vezes eu fico com muito medo. A gente veio de um período que, né, me deixava com muito receio da gente estar perdendo isso de uma forma rápida. E a qualquer momento de perder esse espaço, de falar, de mostrar a relevância, de poder cuidar, de se expressar. Então, acho que a gente precisa estar sempre alerta, sempre se questionando e duvidando do sempre foi assim. E acho que duvidar também mulheres, não duvidem, né, da sua capacidade, da sua criatividade, da sua inteligência, né, do quanto a gente agrega, do seu talento, do quanto a gente agrega nos ambientes. Porque às vezes, né, a gente sofre certas situações que a gente começa a duvidar de si, assim, e às vezes é só o machismo acontecendo, né? Nessas horas, busque outra mulher. É importante a gente não ficar dentro da nossa cabeça, porque eu acho que dentro da nossa cabeça a gente traz esse histórico pesado de como tudo sempre foi. Então, encontra outra mulher, verbaliza o que você está pensando sobre si mesmo, que seja numa terapia, que seja uma amiga no café, e seja essa amiga que vai ouvir, que vai falar, ei, para! Primeiro que você não é doida porque não existe mulher doida. Não existe mulher doida, ela tem alguma razão. Segundo que, calma, olha para quem você é e trazer isso à tona. Então, quando você tiver com esse medo, com essa dúvida, conta para outra mulher. Desabafa. Obrigada, meninas. Maravilhoso. Obrigada.